cara chegou agora, Rodrigo, aqui. O cara chegou agora. O cara estava na academia. O cara estava correndo na beira do mar lá de Recife. Chegou agora para conversar conosco. 3 aspectos fundamentais. Primeiro aspecto, planejamento sucessório. O que isso significa? Significa que, ao invés de colocar todo o patrimônio em um inventário que é sempre marcado por um conflito na órbita do direito de família, a gente vai retirar esse patrimônio desse conflito inerente ao processo de inventário e levar esse planejamento sucessório para o âmbito empresarial. As regras de direito empresarial que iluminarão essa sucessão. Excelente. Segunda questão, economia tributária. O camarada que tem um patrimônio expressivo vai pensar o seguinte: olha, eu vou deixar o patrimônio no meu nome, na pessoa física, porque se um dia eu vier a faltar, todo o patrimônio que eu deixei vai ser colocado dentro de um processo e só vai ser transferido após o carimbo do ente estatal. E esse carimbo custa, no mínimo 4%, conforme o Estado. Eu já vou comentar essa questão com mais carinho. E o terceiro argumento é a proteção contra os riscos do exercício da atividade econômica. O sujeito é empresário, atua no ramo X, e é óbvio, quem atua no mercado sabe que os riscos da atividade econômica são inerentes à atividade econômica. Não tem como pensar em atividade econômica sem pensar em risco. Quem tem dúvida disso, olha a maior crise sanitária pela qual a humanidade atravessou ontem, 2021, e os compromissos firmados nesse período, como é que ficaram. Então, colocar todo o patrimônio familiar nesse risco, né, me parece, para dizer o mínimo, pouco inteligente. Então, apontamos todas essas variáveis. Eu quero só chamar a atenção para o cenário político. Nós estamos diante de uma mudança de governo e estamos diante, por isso eu marquei 7 de novembro, estou com uma ideia de junho, não sei de onde, 7 de novembro de 2022. Não é junho, quem está assistindo não é junho, esquece junho, que viagem, 7 de novembro. E em janeiro vem um novo governo. Esse novo governo assume com todas as unidades federativas estaduais em crise, em razão da diminuição parelha do ICMS. Esse ano, por uma série de circunstâncias relevantes, aumento do combustível, enfim, a gente pode ficar até amanhã determinando as variáveis, mas este ano houve a redução nacional do ICMS. O que no Rio Grande do Sul, Danilo, no Rio Grande do Sul, meu velho, fez diminuir o caixa para 2023 em 3 bi. B de bola. A pergunta, no Rio Grande do Sul, não sei São Paulo, imagina São Paulo. Como é que eu vou compensar isso? Ou o poder público não vai financiar atividades de saúde, educação, segurança pública? Como é que vai resolver essa equação? Vou aumentar a tributação na atividade econômica? Decisão burra. Não é inteligente do ponto de vista de manejo tributário tributar a atividade econômica. O que eu posso tributar? O que está colocado na paisagem para o legislador realizar? Eu posso tributar o patrimônio. Aliás, todos os países desenvolvidos fazem isso. Estados Unidos tem uma tributação ao patrimônio expressiva, 30%, 40% de um inventário. É por isso que a gente encontra empresários que são referências mundiais que criam fundações e colocam todos os bens na fundação. Por quê? Porque ele sabe que se ele deixar na pessoa física e vir a óbito, esses bens serão mordidos pelo Estado com 30% ou 40%. Certo ou errado, discussão moral que não vale aqui a gente fazer. Europa, mesma coisa. O Brasil tem como teto do ITCMD 8% e uma regulamentação que é feita pelo Senado Federal. Existem alternativas já postas dessa tributação aumentar. O Rodrigo compartilhou conosco que o projeto de resolução do Senado já indica a possibilidade, projeto de resolução que está hoje no Senado, já indica a possibilidade de dobrar o teto do tributo, que passa a ser de 16%. Confaz, que é o órgão da Secretaria de Fazenda Estadual, já indica para 20%. E existe uma PEC sugerindo 27,5%. Esses 3 índices, 16%, 20%, 27,5%, simplesmente estão ainda em patamar inferior à média dos países envolvidos. Então, se a gente for pelo pior cenário, o cenário da PEC, o ITCMD indicado em 27%, isso ainda estará em patamar abaixo dos Estados Unidos, por exemplo. Meu objetivo é deixar claro que, do ponto de vista de economia tributária, não refletir acerca de constituição de uma holding familiar equivale à desinteligência. Se o sujeito hoje tem 2 imóveis,
e não se vê como alguém imortal, porque, claro, existem, né, pessoas que acham que não vão morrer. Agora, se o sujeito não se vê como um sujeito imortal e sabe que a morte, como um imposto, é a tônica de toda a realidade, de fato, da humanidade, esse sujeito tem que refletir sobre o holding. E os dados sobre o ITCMD que eu aqui pontuei, eles tornam a discussão, a partir das colocações dos colegas, nada mais, nada menos do que uma obviedade.